para finalizar o sistema digestório, a gente vai estudar um subtópico do sistema digestório, que são as vitaminas. As vitaminas também são nutrientes que a gente adquire com a dieta, mas existem alguns detalhes a mais que a gente precisa saber das vitaminas. Tudo bem? Primeiro, da onde vem a vitamina? A grande parte, a gente consegue a vitamina através da alimentação. Então, as vitaminas são consideradas essenciais, porque assim como, por exemplo, os aminoácidos essenciais, são aqueles que a gente não consegue produzir, certo? Então, as vitaminas são consideradas essenciais porque a parte que o nosso organismo produz é muito pequena, é muito ínfima. Então, a grande maioria das vitaminas a gente consegue através da alimentação, ingestão de verduras, de frutas, de legumes e etc. As vitaminas, elas podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. O que isso significa? As lipossolúveis quer dizer que elas são solúveis em lipídios, em gordura. E as hidrossolúveis quer dizer que elas são solúveis em água. As lipossolúveis são as vitaminas A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. As hidrossolúveis são vitamina C e as vitaminas do complexo B. Tá bom? A gente vai estudar agora cada subtipo de vitamina. Primeiro, a gente vai começar a entender as vitaminas lipossolúveis. O que eu quero que vocês entendam dessa parte da matéria é que as vitaminas é uma parte da matéria mais decoreba mesmo. Então, vocês têm que repetir várias vezes para decorar de onde vem a vitamina, de quais alimentos vem a vitamina, qual a importância da vitamina, quais as consequências da deficiência desse tipo de vitamina, certo? Então, eu vou dar uma passada por cima em cada vitamina, mas eu quero que vocês reforcem isso lendo várias vezes a tabela e vendo quais as consequências que a deficiência dessa vitamina leva. Então, porque o que aparece mais nos vestibulares é justamente as doenças causadas pela deficiência das vitaminas, certo? Então, vamos lá. Vitamina A. O nome da vitamina A científico é retinol. Onde a gente acha? Principalmente nos vegetais amarelos, como mamão e cenoura. Mas também a gente encontra em folhas verdes. Qual é a importância da vitamina A? Manutenção do epitélio e formação dos pigmentos visuais da retina. A deficiência da vitamina A leva a cegueira noturna, deterioração dos epitélios e xeroftalmia. Xeroftalmia é a superfície do olho que fica seca. Depois que a gente entender um pouco das vitaminas lipossolúveis e das hidrossolúveis, separei um slide com alguns pontos mais importantes das vitaminas, que vocês precisam saber mais a fundo. Então, nesse slide eu vou explicar mais um pouquinho sobre o que é a cegueira noturna, certo? A vitamina D, ela é conhecida como, o nome dela é colecalciferol. O colecalciferol é a forma ativa da vitamina D. O que a gente ingere e também o que o nosso corpo produz é uma forma inativa da vitamina D, que não vem ao caso qual o nome dessa forma inativa. Mas o que eu quero que vocês saibam é que a vitamina D precisa ser ativada pelos raios ultravioletas para aí sim ela conseguir fazer o papel dela no nosso organismo, certo? Qual a importância da vitamina D? Ela promove a absorção intestinal de cálcio e fosfato e elas são empregadas na estrutura óssea. Então, o cálcio e o fosfato são importantes para a estrutura óssea. Então, a sua deficiência vai levar à fraqueza dos ossos, que é a deterioração óssea, e o raquitismo, que é a fraqueza dos ossos na infância, certo? A vitamina E, tocoferol, é o nome científico, onde a gente encontra carnes, leite e vegetais. Qual a importância? Ela previne a degradação da vitamina A e de ácidos graxos. A deficiência da vitamina E pode gerar anemia e também tem alguns relatos de que a falta de vitamina D leva à infertilidade. Mas isso são algumas suposições, porque até então a gente não conseguiu ainda detectar essa infertilidade causada pela deficiência de vitamina E nos humanos. O que a gente tem agora de dados são só que isso causa infertilidade por exemplo, em ratos, porque foram os estudos em laboratório, certo? Mas a gente ainda não sabe sobre a deficiência de vitamina E no ser humano, se ela leva à infertilidade. Vitamina K, onde a gente acha? Vegetais e bactérias da flora intestinal. A vitamina
K, ela participa da cascata de coagulação, então ela participa da síntese de protrombina. E sua deficiência leva a hemorragias severas. Se a gente não tem vitamina A, a gente não tem como, por exemplo, estancar um sangramento no nosso corpo. Por exemplo, a gente não forma casquinha de machucado. Então, se a gente não tem vitamina K, a gente perde sangue porque não tem cicatrização, certo? E agora eu vou falar das vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. As vitaminas do complexo B são B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 e B12. Essas são as principais. E a vitamina C. Para o vestibular, as que são mais cobradas do complexo B: B2, B3, B9 e B12, certo? As outras não são tão importantes. A vitamina C é muito importante também, que ela é muito cobrada. Eu vou falar com vocês aqui as mais importantes, tá bom? Porque o resto vocês podem ler, não precisa de ficar falando aqui. B2, riboflavina, presente principalmente em leite e carne. Sua deficiência leva a deterioração de epitélios e mucosa da boca. Tá bom? Então, ela tem um sinergismo, uma atuação parecida também com a vitamina A, que é o retinol, que também é importante para a manutenção dos epitélios, que a gente falou no slide passado. Vitamina B3, vitamina B3, leite, carne e batata. O nome da vitamina B3 é niacina. A sua deficiência leva a quais consequências? Distúrbios no sistema nervoso central, apatia, deterioração de epitélios e mucosas. Também, assim como a vitamina B2, a vitamina B3 ajuda na manutenção do epitélio, na manutenção da integridade do epitélio. E a deficiência de vitamina B3 leva a um quadro típico chamado de pellagra, certo? A gente vai ver no próximo slide. Próxima vitamina do complexo B importante é a vitamina B9. Ela é muito importante porque a vitamina B9 ela é indicada para a gente tomar durante a gestação, certo? Então, as mulheres são indicadas a tomar ácido fólico durante a gestação e a gente vai entender por quê no próximo slide. A deficiência, de ácido fólico leva a problemas no crescimento, anemia e distúrbios gastrointestinais, Leva também a deficiências no sistema nervoso central, certo? Por fim não. Para acabar o complexo B, a B12, chamada de cobalamina, presente em leite e carne. A sua deficiência leva a anemia perniciosa. Lembra que eu falei lá quando a gente estudou digestão no estômago, que as células parietrais, além do ácido clorídrico, elas também produzem fator intrínseco. O fator intrínseco, ele é muito importante para conseguir absorver adequadamente a vitamina B12. Então, eles têm o fator intrínseco e a vitamina B12 possuem uma ligação, certo? Então, se faltar fator intrínseco, isso pode levar à anemia perniciosa, e se faltar a vitamina B12, também leva à anemia perniciosa. Por fim, para acabar, as vitaminas hidrossolúveis têm o ácido ascórbico, que é a vitamina C. A vitamina C é presente em frutas cítricas, como a laranja, o limão, e também é presente em tomate e pimentão, certo? A deficiência de ácido ascórbico leva a uma doença chamada de escorbuto, certo? Aqui nesse slide eu separei para vocês quais são os pontos mais importantes que a gente precisa saber em relação às vitaminas, certo? Quais as principais doenças cobradas nos vestibulares acerca das vitaminas, da deficiência dos vários tipos de vitamina. Começando pela vitamina A. Lembra que eu falei lá que uma das funções da vitamina A era a produção de pigmentos visuais? Então, a vitamina A é responsável pela formação de bastonetes. Os bastonetes são os pigmentos visuais responsáveis por fazer a gente enxergar em ambientes mais escuros, mais fechados, e eles enxergam principalmente branco e preto, certo? Não enxergam cores coloridas. Então, é chamado de cegueira noturna porque a pessoa relata dificuldade para enxergar no período noturno, que é onde os ambientes estão mais escuros, mais fechados. Então, se a pessoa não tem vitamina A, ela não vai ter a formação correta desses bastonetes, então ela não vai conseguir enxergar adequadamente durante a noite, certo? Próxima consequência muito importante é o raquitismo, decorrente da deficiência de vitamina D. Por que ocorre o raquitismo? Primeiro, a gente precisa lembrar do que eu já falei aqui,
que a vitamina D a gente ingere, a gente produz a vitamina D na forma inativa. Então, primeiro a gente precisa ativar a vitamina D para ela conseguir fazer seu papel. Como a gente ativa? Através dos raios ultravioletas. Então, a gente precisa tomar um banho, por isso que todo mundo fala, toma banho de sol para você não ter problema nos ossos, justamente porque a vitamina D precisa ser ativada pelos raios ultravioletas para cumprir o seu papel. E qual a função da vitamina D? Justamente facilitar a absorção de cálcio e de fosfato lá no nosso intestino. Então, quando tem vitamina D, a gente consegue absorver cálcio e fosfato. E o cálcio e fosfato são muito importantes para a formação correta do nosso tecido ósseo, certo? Então, se a gente não tem vitamina D, se a gente tem deficiência de vitamina D, a gente não vai conseguir formar os ossos direito. E isso leva ao raquitismo, que nada mais é a deterioração óssea, a fraqueza óssea, tá bom? A próxima doença é a hemorragia. Na verdade, a hemorragia não é uma doença, é um quadro. Por quê? Porque, como eu falei, a vitamina K, ela auxilia na cascata de coagulação. Se não tem a vitamina K, não tem como o nosso corpo formar coágulo, não tem como o nosso corpo estancar o sangue. Então, se a gente tem uma fissura, por exemplo, no nosso intestino, que pode acontecer por, sei lá, N motivos, se a gente tem um cortezinho na pele, se faltar vitamina K, a gente não consegue fazer a cicatrização. Então, a gente não consegue fazer a cicatrização do machucado, então a gente vai começar a sangrar sem parar, e a gente vai perder muito sangue. E a perda de sangue é chamada de hemorragia, certo? Outro tipo de consequência que a gente precisa saber é a pelágra, que é causada pela deficiência de vitamina B3. Um macetinho que eu usava para lembrar é: lembra de B3, lembra de 3D, que é a dermatite, a diarreia e a demência. Esses 3D são característicos da pelágra, no estado avançado da pelágra, certo? Então, dermatite, lembra que eu falei que a vitamina B3 é importante para a manutenção da integridade das mucosas, do epitélio? Então, se a gente tem deficiência severa de vitamina 3, de vitamina B3, a gente não vai ter integridade do nosso epitélio, da nossa mucosa. Então, a gente vai aparecer com quadros como eu falo, de machucados na pele mesmo, que é a dermatite. A diarreia também é um outro sintoma, e a demência também, porque a gente viu que que a vitamina B3 também ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso, certo? Outra importância que a gente precisa destacar é a vitamina B9. Então, vocês lembram que eu falei no slide passado, que é o ácido fólico. O ácido fólico é muito importante para a gente tomar, para as grávidas tomarem durante a gravidez. O recomendado é que a grávida tome antes de 3 meses, 3 meses antes de engravidar. Outra coisa que a gente precisa saber das vitaminas é a vitamina B9, que é o ácido fólico. Essa vitamina é importante porque durante a gravidez as mulheres precisam tomar um suplemento de vitamina B9, certo? O recomendado aqui no Brasil é que a grávida tome 3 meses antes de ficar grávida e 3 meses depois de ficar grávida. Como a maioria das gravidezes não são, A outra vitamina que a gente precisa saber é a vitamina B9, que é o ácido fólico. A gente precisa saber porque durante a gestação, as gestantes precisam tomar suplemento de vitamina B9, certo? E por quê? Porque a vitamina B9, ela é muito importante para o desenvolvimento correto do feto, do bebê, certo? Principalmente para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, é bom vocês saberem que é uma vitamina indicada para suplementação durante a gravidez, certo? E por fim, a vitamina C. A deficiência da vitamina C leva a doença chamada de escorbuto. Lembra que a vitamina C é chamada de ácido ascórbico, então leva ao escorbuto. O escorbuto não é uma doença mais prevalente agora, nos dias de hoje. Ela é principalmente em países que são muito subdesenvolvidos, algo assim.
Mas a gente tem que destacar porque ela era uma doença muito prevalente lá no século XVIII, na época das grandes navegações, certo? Então, normalmente, as questões vestibulares pedem justamente essa associação. Então, eles associam um pouco com um período histórico, certo? Então, lá nas grandes navegações, que as pessoas passavam muito tempo à deriva, no mar, etc., elas não tinham muito cuidado com a alimentação, não tinha de como levar frutas, porque as frutas perdiam e etc. E aí começou a perceber que muitas das pessoas que estavam nas grandes navegações morriam por sangramentos na gengiva, machucados na boca, e era uma coisa muito fatal. E aí, depois de um tempo de se estudar, percebeu que essa doença era o escorbuto e que ela era causada pela deficiência de vitamina C. Como que foi resolvido esse problema de grande mortalidade para essa doença? Justamente levando frutas cítricas na viagem, limão e laranja. Quando começou a se introduzir essas frutas nas navegações, percebeu uma diminuição muito drástica da incidência dessa doença, certo? Então, a aula de hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.